O Canal do Panamá, agora considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, já foi o local de um dos maiores obstáculos da história da engenharia mundial. Em sua longa jornada até a construção, tirou a vida de dezenas de milhares de trabalhadores. Todos nós conhecemos o canal como o local de transições suaves do Atlântico para o Pacífico e vice-versa. Mas a terra que ele atravessa carrega uma história escura e mortal. O Istmo da América Central separa os oceanos Atlântico e Pacífico, mas conecta a América do Norte e a América do Sul. Em seu ponto mais estreito, apenas 50 milhas de selva montanhosa e pântano separam o leste do oeste. Diariamente, até 32 navios evitam a longa viagem ao redor do Cabo Horn, no Chile, atravessando o Canal do Panamá. Mas cada navio que passa flutua no sangue, suor e lágrimas daqueles que enfrentaram o calor implacável do Equador para construir o canal. Separar 2 continentes não é uma tarefa fácil. De certa forma, construir o Canal do Panamá foi como construir uma grande muralha alagada. Estima-se que a construção da Grande Muralha da China tenha custado a vida de mais de 400 mil pessoas. Porém, com o Canal do Panamá seria diferente. Milênios se passaram, e as máquinas tornaram os projetos de construção muito mais seguros. Certo, na década de 1880 havia rumores de um canal sendo construído na América Central. A invenção do motor a vapor, avanços na fabricação de aço e melhorias nas técnicas de fabricação de concreto tornaram os projetos de engenharia em grande escala muito mais seguros e eficientes. Parecia o momento certo para começar um projeto que as pessoas haviam pensado por centenas de anos. O objetivo era claro, mas o que exatamente seria necessário para chegar lá era mais do que qualquer um havia antecipado. Para entender por que a construção do Canal do Panamá foi tão mortal, primeiro temos que entender a geografia e as condições do Istmo do Panamá. A faixa de terra em que o canal é construído tem 30 milhas de largura em seu ponto mais estreito. O próprio canal tem 50 milhas de água profunda no Atlântico até água profunda no Pacífico. Felizmente, para construir o Canal do Panamá, os engenheiros não precisaram começar do zero. A localização do canal coincide com o fluxo natural do rio Chagres. Uma parte-chave da construção do canal envolveu a barragem do Chagres para criar um lago profundo o suficiente para que barcos massivos pudessem flutuar sem encalhar. Isso se tornou o Lago Gatun, que agora ocupa 160 milhas quadradas de terra inundada. Os planos originais para o Canal do Panamá envolviam escavar a terra 40 pés abaixo do nível do mar para que as águas do Atlântico e do Pacífico pudessem se misturar, mas como veremos, isso não acontecerá. Esculpir o equivalente a uma montanha não foi uma tarefa fácil. Além disso, os engenheiros tiveram que lidar com a diferença de altura entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Parece estranho que um oceano tenha um nível do mar mais alto que o outro, mas isso vem de uma combinação de fatores, incluindo correntes oceânicas, variações de temperatura e salinidade afetando a densidade da água, bem como a rotação da Terra influenciando a circulação oceânica. Tudo isso combinado levou o Oceano Pacífico a ser cerca de 40 centímetros mais alto que o Atlântico. Isso era um problema, especialmente quando já havia uma montanha entre eles. A tarefa de construir o Canal do Panamá era bastante íngreme, quase exatamente tão íngreme quanto as 2 cadeias de montanhas que se erguiam sobre o local do futuro canal, as montanhas Tabasara e a Cordilheira San Blas. Nas proximidades, o topo do Cerro Jeff se eleva a 3.300 pés acima do nível do mar. O canal estava programado para ir da Baía de Limón, no Mar do Caribe, até o Lago Miraflores por meio de um lago artificial que ainda seria criado. Navios que passam pelas 12 eclusas do canal são elevados e abaixados 85 pés acima do nível do mar para atravessar. Usando esse sistema de eclusas, os projetistas do canal conseguiram contornar o desafio de aplainar a divisão continental. A divisão continental é a cadeia de montanhas que determina se a chuva vai drenar para os oceanos Atlântico ou Pacífico. Então, o que isso significa? O Canal do Panamá foi construído aplainando uma seção de uma cadeia de montanhas. Mais do que apenas camadas de rocha e grandes pedregulhos, a área também era uma selva densamente povoada com pragas e grandes animais, árvores enormes e vegetação espessa. Abaixo do trecho de terra que seria esculpido para criar o canal, um leito de ardósia e xisto estava entre os engenheiros e a rota que imaginavam. O local proposto seguiria o caminho do rio Chagres, mas também uma rota de comércio espanhola chamada El Camino Real de Panamá, que conectava a cidade do Panamá na costa do Pacífico com seu parceiro comercial Portobelo, no Mar do Caribe. O Camino Real era a única estrada para as pessoas moverem bens valiosos como ouro e prata de costa a costa através do Panamá.
Em 1850 começou a construção da Ferrovia do Panamá, uma rota de 47,5 milhas que custou um total de 8 milhões de dólares. Estima-se que 6 mil morreram construindo a... Apesar do grande número de baixas para um curto trecho de ferrovia, é apenas uma parte do total de pessoas que morreriam na construção do canal nos próximos anos. A construção do canal ao longo desta rota foi uma homenagem a Vasco Nunes de Balboa, o conquistador espanhol que estabeleceu o primeiro assentamento sul-americano da Espanha. Foi o primeiro europeu a ver o Oceano Pacífico. Balboa, ao informar o Sacro Imperador Romano Carlos V sobre a descoberta de um oceano, foi recompensado se tornando o governador do Panamá. As expedições e aventuras de Balboa nesta região identificaram o local mais promissor para uma passagem direta para a Ásia e Austrália a partir da África e Europa, mas como precursor da devastação que resultaria da construção do Canal do Panamá. A introdução de assentamentos espanhóis dizimou as populações locais. Além disso, Balboa trouxe pessoas africanas escravizadas para transportar cargas ao longo do El Camino Real, estabelecendo uma nova hierarquia política, social e cultural que destruiu as tradições panamenhas, bem como sua população nativa. Embora a demografia do Panamá tenha mudado drasticamente no século XIX, seu clima manteve-se bastante consistente. No Panamá, a temperatura média é de 27 graus Celsius e a precipitação anual média é de aproximadamente 267 cm. É úmido, abafado e quase impossível de se refrescar. Inundações eram regulares, principalmente na estação chuvosa. O clima tropical foi um grande ajuste para os trabalhadores vindos da Europa e dos Estados Unidos, até mesmo para os trabalhadores vindos do Caribe para construir o canal. As selvas montanhosas do Panamá eram um desafio totalmente diferente. Porém, no Canal do Panamá, a principal causa de morte viria de pequenos insetos. Hoje, sabemos que mosquitos infectados transmitem parasitas da malária e o vírus da febre amarela quando picam as pessoas. Porém, na década de 1850, as pessoas não compreendiam a transmissão dessas doenças debilitantes. Muitos médicos pensavam que a malária era causada por algo transmitido pelo ar dos pântanos. Basta olhar para as raízes italianas das palavras mal e araria. A febre amarela também era considerada o produto da mistura de ar úmido com solo não drenado. Embora eles estivessem percebendo tendências sobre ambientes úmidos e doenças, eles estavam muito longe de entender como essas doenças funcionavam. O cientista Louis Pasteur acabara de propor uma teoria de que germes microbianos causam doenças, não coisas flutuando no ar ou desequilíbrios nos fluidos corporais. Sua teoria ficou conhecida como teoria dos germes e moldou nossa visão atual sobre limpeza. Isso revolucionou como os cientistas entendiam a doença e lhes deu um plano de como combater a doença. Outra descoberta médica na época da construção do Canal do Panamá ocorreu quando um médico francês fez uma descoberta surpreendente ao tratar pacientes para o que então era chamado de febre do pântano. Agora sabemos que isso é malária. O Dr. Alphonse Leverrin analisava uma amostra de sangue de um paciente enfermo. Ele queria entender o que causava a doença em um nível biológico, em vez de apenas culpar o ar. Ele tinha ansiedade para entender a origem da doença, não só para tratar melhor seus pacientes, mas também para as pessoas evitarem a causa. Um dia, ele identificou pequenas formas se contorcendo nadando no pedaço de sangue que estava examinando. Leverrin fez a conexão de que os pontos móveis no sangue infectado imitavam os padrões que ele havia visto em parasitas. Mas seriam mais de 20 anos até que os cientistas reconhecessem com confiança que esses parasitas que ele identificou eram os mesmos encontrados em mosquitos. Perto da virada do século, as pessoas perceberam que esses insetos transmitiam doenças. Nesse momento, dezenas de milhares de trabalhadores já estavam nas densas selvas construindo o Canal do Panamá. Milhares já haviam morrido de malária e febre amarela, antes da ciência conseguir explicar a propagação dessas doenças. Na década de 1870, o Panamá possuía cidades habitadas por expatriados europeus e ex-escravos. Locomotivas a vapor agora frequentavam portos na cidade do Panamá, San Miguelito e Colón. Cada vez mais atenção era direcionada para o desenvolvimento da América Central. E no meio da era do imperialismo, países poderosos de todo o mundo começaram a se interessar pelo potencial de um canal intraoceânico. O sonho distante que Vasco Nunes de Balboa teve todos aqueles anos atrás parecia algo que poderia realmente acontecer, dado o recente avanço no Egito. O Canal de Suez, que corta o Istmo de Suez no República Árabe do Egito, concluiu seu projeto de construção de 10 anos em 1869. Foi uma façanha de engenharia como o mundo nunca havia visto antes. Construído ao longo de um trecho de 120 milhas de deserto plano,
Foi uma construção longa, mas relativamente simples, ideia do francês Ferdinand de Lesseps. Após a abertura do Canal de Suez, frotas de navios a vapor estavam reduzindo mais de 5.000 milhas náuticas das viagens da Índia para a Europa. Estavam projetando novos navios para transportar cargas maiores por menores distâncias. O comércio e as economias portuárias estavam prosperando. Claro, a construção teve um enorme custo humano, e apesar de difíceis de estimar, acredita-se que mais de 100.000 trabalhadores morreram. A utilidade diária do Canal de Suez tornou fácil ignorar os surtos de cólera e as perigosas condições de trabalho enfrentadas pelos 1,5 milhões de trabalhadores da sua construção. E apesar das pesadas baixas na construção de Suez, não houve hesitação quando surgiu a ideia de fazer algo semelhante na América Central. Sob a liderança de Lesseps, os franceses começaram a construir o canal em 1881. Ele estimou o custo da obra em 132 milhões de dólares, e sua conclusão em 12 anos era uma fração do tamanho do Canal de Suez, mas devido ao terreno ser tão inóspito, ele estimou que levaria mais tempo. Apesar de estar certo sobre isso, suas estimativas de custo, financeiro e humano, estavam completamente erradas. Poucos meses após o início dos trabalhos no canal, o primeiro caso de febre amarela foi registrado, coincidindo com o início da estação chuvosa. Felizmente, com a enorme escala do projeto do Canal do Panamá, veio um enorme influxo de dinheiro. E esse dinheiro foi direto para um hospital. Apesar de muitas camas hospitalares e enfermeiras, os mosquitos prejudicavam os trabalhadores. Para piorar, esses hospitais se cercaram voluntariamente com pequenos canais de água, criados para impedir formigas de atacar jardins de vegetais, mas acabaram como focos para colônias de mosquitos. Com o crescente problema de insetos de todos os tipos, a equipe do hospital empregou todas as estratégias possíveis para lidar com a situação. Por algum motivo, acreditavam que ao colocar panelas de água sob a cama, manteriam os insetos longe. Eles estavam errados. A febre amarela, malária e outras doenças patogênicas são agora conhecidas como febre tropical. E a febre tropical ficou conhecida por dizimar milhares de trabalhadores no Canal do Panamá. Pessoas vomitavam fluidos negros de estômagos sangrando e se tornavam amarelas de icterícia. Seja no local neste istmo ou lendo notícias das condições a milhares de quilômetros de distância, todos começaram a perceber os perigos de trabalhar nos trópicos. Contratados, temendo por suas vidas, continuavam deixando o projeto, frustrando Ferdinand de Lesseps. Mas mesmo com a constante troca de liderança, os projetos de escavação continuaram. No pico do emprego, os franceses contrataram mais de 19.000 pessoas, recrutando principalmente da Jamaica e outras ilhas do Caribe. Cada vez mais pessoas eram trazidas, o que significava mais corpos para os mosquitos portadores de doenças se alimentarem. Além disso, uma guerra civil estourou na cidade de Colón. No início de 1885, revoltas eclodiram em resposta ao presidente recém-eleito. Revolucionários contrários ao novo governo assumiram brevemente Colón, uma cidade portuária-chave para o envio de materiais para a construção do canal. Os rebeldes tentaram assumir um carregamento de armas americanas e mantiveram o homem que se recusou a entregar as armas como refém. Houve uma batalha entre os rebeldes, tropas panamenhas e os marinheiros americanos com o intuito de protegerem seus próprios interesses. Eventualmente, a tensão se acalmou, mas não antes de um incêndio massivo varrer a cidade, dizimando a infraestrutura e deixando milhares de trabalhadores sem casa. Com o passar dos anos e o aumento do número de mortos, o progresso estagnou. Em julho de 1885, apenas cerca de 1/10 do total estimado que de Lesseps projetou havia sido escavado. A equipe francesa estava com gastos excessivos, desempenho insatisfatório e responsável por cerca de 20.000 mortes. À medida que dificuldades logísticas, naturais e arquitetônicas desafiavam o progresso do projeto de Lesseps, ele se recusava a ajustar sua visão para um canal ao nível do mar. Então mais grupos de trabalhadores chegavam, e cada vez menos retornavam para casa. De Lesseps queria o canal inteiramente ao nível do mar, como o que ele havia feito com o Suez, mas sua ambição excedeu a capacidade da tecnologia que ele tinha e da força de trabalho com a qual estava trabalhando. A menos que a dinamite explodisse 10 vezes mais forte, ou os trabalhadores desenvolvessem imunidade à febre tropical, o Canal do Panamá parecia condenado. Em maio de 1889, toda a atividade no istmo parou. Os franceses abandonaram o projeto que seria um grande triunfo para eles. A febre tropical, medicina inadequada e pouca compreensão científica contribuem para as altas taxas de mortalidade no Canal do Panamá. Mas outros fatores relacionados à intensidade do projeto de construção levaram a muitos acidentes que tirariam mais vidas.
Mesmo após o controle do projeto passar para as mãos de engenheiros americanos que implementaram medidas de controle de mosquitos, o Canal do Panamá ainda continuaria a tirar milhares de vidas. Em 1904, quando os Estados Unidos da América assumiram o projeto, os panamenhos evitaram participar na construção do canal. Eles presenciaram o fracasso que acompanhou a primeira tentativa de construir o canal, e não queriam nada com isso. Como resultado, os contratados americanos e britânicos decidiram importar mão de obra mais uma vez, principalmente das Antilhas holandesas. As moradias eram precárias e havia pouca comida. No seu auge, até 40 mil pessoas trabalhavam no canal ao mesmo tempo. Trabalhadores eram geralmente contratados por 2 anos. Eles trabalhariam por 4.500 horas ao longo dos 2 anos, a uma taxa fixa de 10 centavos por hora. Uma combinação de barreiras linguísticas, diferenças culturais e animosidade racial criou rachaduras sociais entre americanos, panamenhos e trabalhadores caribenhos. Quando uma crise ocorria, seja um surto de doença ou um acidente trágico, essas tensões apenas contribuíam para um sentimento mais profundo de inquietação e frustração. Mas após os americanos assumirem, houve uma mudança notável no número de mortes por doenças transmitidas por mosquitos. Quando iniciaram o projeto, alguns brincavam que a febre amarela seria a primeira montanha a ser removida. De certa forma, isso atenuou o fato de que a missão do canal era dizimar uma montanha, mas reconheceu que lidar com o problema dos insetos era primordial para conectar o Oceano Atlântico e o Pacífico. Autoridades dos Estados Unidos da América estabeleceram a Comissão do Canal do Istmo para combater febre amarela e malária. No início de 1900, cientistas já tinham certeza da relação entre picadas de mosquito e transmissão de doenças. Estabeleceram um protocolo para a implementação do controle de mosquitos. Todos os lagos próximos a casas e vilas foram drenados. Arbustos e grama foram aparados para menos de 1 pé de altura. Telas de insetos foram adicionadas aos edifícios em janelas e drenos para barrar a entrada de mosquitos. A qualidade de vida aumentou com a melhoria dos padrões de saúde. Mas enquanto as mortes por doença diminuíram, a natureza do próprio projeto se tornou cada vez mais difícil. Em 1909, acidentes ultrapassaram doenças como causa principal de morte. De certa forma, este foi um marco emocionante que testemunhou o poder do controle de mosquitos e os avanços na ciência. Ao mesmo tempo, destacou o quão mortal era fazer parte da construção do Canal do Panamá. No processo de mover centenas de milhares de libras de terra, deslizamentos de terra e lama eram frequentes. Trabalhadores cavando em uma montanha seriam soterrados vivos quando uma avalanche de rochas ocorria. Ao assumir a construção do Canal do Panamá em 1904, os Estados Unidos aproveitaram o fosso parcialmente escavado pelos franceses. Mas eles precisavam de um novo plano se quisessem ter algo mais do que terra. 240 milhões de jardas cúbicas de rocha e terra foram escavadas sob o comando dos americanos. Com tantas rochas para mover, muitas pessoas foram feridas, enterradas e mortas. Dos 56 mil trabalhadores empregados de 1904 a 1913, os Estados Unidos da América registraram 5.855 mortes no canal. A seção mais mortal da construção do Canal do Panamá foi o Corte de Culebra. O Corte de Culebra, atravessando a divisão continental, era a maior terra que os trabalhadores precisavam cortar. Era uma tarefa tão monumental que aqueles que trabalhavam no projeto a chamavam de Garganta do Inferno. Os trabalhadores precisariam escavar uma seção montanhosa de quase 9 milhas. A montanha que os trabalhadores deveriam cortar atingia 333,5 pés acima do nível do mar no seu pico. Isso não seria fácil. As equipes detonaram a montanha com explosivos. Eles usaram pás a vapor para carregar a terra solta em vagões de trem que a levariam embora. Novas máquinas como espalhadores de terra e equipamentos de trilhos facilitaram o gerenciamento de grandes cargas e a redistribuição de terra da escavação do canal pela nova equipe. Essas máquinas podiam realizar o trabalho de centenas de pessoas em horas, mas eficiência não significava necessariamente mais segurança. Usar esse equipamento pesado no alto da parede do canal deixava os trabalhadores em posições comprometidas. O terreno instável regularmente cedia e as pessoas eram esmagadas ou caíam para a morte. Trabalhadores no fundo do canal podiam ser soterrados quando chuvas fortes causavam inundações ou deslizamentos de terra. Alguns morreram de eletrocução, outros se afogaram. Uma vez, uma máquina de escavação acidentalmente detonou alguns explosivos, e o resultado foi a morte de 23 homens. Todos os acidentes imagináveis ocorreram durante a construção do Corte de Culebra. O trabalho no canal era barulhento e quente. Os trabalhadores estavam exaustos e ansiosos para terminar o projeto.
Como uma das medidas de controle de mosquitos, os trabalhadores eram incentivados a beber quinino como medida anti-malária. Mas o tratamento com quinino podia levar à perda auditiva de tons altos, tornando fácil para os trabalhadores em canteiros de obras barulhentos perderem avisos sobre onde se posicionar e quando se abaixar. O ambiente caótico no fundo do canal propiciava acidentes, mas o trabalho continuava. Com o objetivo final de criar uma passagem de 300 pés de largura e 45 pés de profundidade, as equipes tiveram que mover uma grande quantidade de terra. Estima-se que mais de 60 milhões de libras de dinamite foram usadas apenas para fazer o corte de Culebra. Mesmo com temperaturas ultrapassando os 38 graus Celsius, os trabalhadores conseguiram baixar o piso do local de escavação para dentro de 40 pés do nível do mar. Há mais no Canal do Panamá do que apenas sua escavação. A construção da barragem de Gatún foi essencial para o design atualizado do Canal do Panamá. Esta barragem era crucial para o canal. Se funcionasse, criaria um lago artificial que permitiria aos barcos passar a divisão continental, sem ter que nivelá-lo ao nível do mar. O plano era barrar o lago Gatún a uma altura de 85 pés acima do nível do mar. Os engenheiros planejaram usar blocos para elevar os barcos até o lago e baixá-los ao nível do mar. Assim, poderiam usar o controle de água para elevar os barcos, evitando cortar mais a paisagem implacável. A construção das eclusas iniciou em 1909 e finalizou em 1913, junto com o trabalho no Corte Culebra e Represa de Gatún. Um total de 46 comportas mantém seções do canal na altura adequada. São necessários 52 milhões de galões de água para mover um navio de um extremo ao outro do canal. A troca de água de uma eclusa para outra tem um impacto muito menor do que as baixas que inevitavelmente ocorreriam ao tentar fazer o canal ao nível do mar. Ter controle sobre a água fluindo através do uso de eclusas provou ser útil para gerenciar o tráfego através do canal. Reduziu também as chances de inundações na estação chuvosa ou seca tornarem o canal vazio ou intransitável. A construção do canal não só mudou a geografia do Istmo do Panamá, mas também mudou as rotas comerciais, os equilíbrios de poder entre as nações e a forma como os humanos se relacionam com a natureza. Durante os 30 anos de construção, a maquinaria evoluiu, a engenharia progrediu e aprendemos a lidar com doenças antes desconhecidas. Uma vez construído, o Canal do Panamá foi considerado um triunfo dos trópicos, mas veio a um preço bastante alto de 25 mil vidas humanas. Para mais relatos de projetos de construção condenados, assista à verdadeira razão de por que o plano da Itália de fazer uma ponte para a Sicília falhou, ou a verdadeira razão de não existir uma ponte entre a Rússia e o Alasca.